Pessoal, vou chamar aqui agora o economista André Roncaglia, que é um dos idealizadores do Conexão Xangai. Aliás, eu vi esse último especial que vocês fizeram de final de ano, excelente. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Tudo bom, Miguel? Prazer estar aqui com você. Um abraço para todo mundo que está aqui com a gente. É isso aí. André, hoje foi divulgado o nível de emprego, né? Emprego e desemprego pelo IBGE. Queria saber sua opinião, se você acha que trouxe boas notícias, né? Aparentemente trouxe. Eu separei aqui alguns gráficos. Coloca aí o gráfico de desocupação, por favor, Gui. Isso. Esse aí é o gráfico de desocupação, ou seja, desemprego, ao final de novembro, nos últimos anos, né? Você vê que é o 7,5, melhor nível desde 2014. Né? Antes de 2014, teve 3 anos bons. 2012, 2013, 2014 foram muito bons também. Depois começou a degringolar tudo. Né? Minha teoria é que foi a Lava Jato. Mas, enfim. Pode botar a gente de volta aqui? André, o que você acha desses níveis de emprego? Só lembrando que a renda também cresceu. Né? Então, isso também é importante. Mas, assim, o que você acha? O que significa isso? O que isso acrescenta ao balanço econômico que a gente já tem feito ao longo dos últimos dias? Bom, é uma notícia boa, porque reduzir o desemprego é sempre notícia boa. Guarda, vamos dizer assim, a expressão do que foi esse ano, a PEC da transição, que garantiu um ano muito bom para o Brasil, junto com outros indicadores que vieram de fora, queda da taxa de juros, a gente teve o máximo, a recorde superávit na balança comercial. Então, essa queda do desemprego vem coroar, acho que um ano muito bom em termos de crescimento econômico, mas que já vai dando os seus sinais de desaceleração. Né? Então, no terceiro trimestre, a gente teve praticamente ali o PIB parado, né, em 0,1% de crescimento. Vamos ver o que vai acontecer agora com esse último trimestre, mas essa queda do desemprego, ela sinaliza, primeiro, o potencial da economia brasileira de gerar empregos. Quando a gente pega os dados do CAGED, que consideram apenas empregos formais, foram criados quase 2 milhões de empregos este ano. Então, isso é uma notícia muito positiva, mas a gente tem que considerar que a gente está herdando uma estrutura que veio da reforma trabalhista, uma estrutura que precarizou bastante vamos dizer, as condições de trabalho no Brasil. Então, é uma agenda que a gente tem que trabalhar bastante nos próximos anos para tentar melhorar a qualidade desses empregos. E o nível da renda se elevando é também uma boa sinalização de que o mercado de trabalho está forte, está respondendo aos estímulos que a economia recebeu neste ano, e isso, combinado com a queda da inflação, aumenta bastante o poder de compra da população. E quando a gente olha, Miguel, particularmente os estratos de renda mais baixa, a gente viu que eles foram excepcionalmente beneficiados por um aumento da renda e do emprego, e também a queda mais acelerada da inflação. Então, quando a gente pega os dados do IPEA, de inflação por faixa de renda, a inflação machucou bem menos as pessoas de renda mais baixa, e acabou machucando um pouco mais as pessoas de renda mais alta. Então, nota que há um conjunto de indicadores positivos nesse sentido, e eu acho que isso ajuda bastante, né, a ter um final de ano um pouco melhor, com queda de preço de alimentos, queda de preço de vários itens básicos que as famílias precisam. Isso não é tudo, né, mas certamente é uma indicação positiva para o Brasil nesse ano. Você é um economista da escola desenvolvimentista, e você tem vários colegas, você já escreveu livro sobre isso, eu até tenho o seu livro com Paulo Gala, falando sobre a importância da indústria, e você vem nessa trincheira há muitos anos, junto com vários economistas, né, defendendo que o Brasil faça um esforço para deixar a sua economia mais complexa, para recuperar a sua indústria. Eu queria saber, o governo começou aparentemente algum esforço nesse sentido, mas ainda os números a gente ainda vamos esperar para ver. Queria saber qual a avaliação que você faz do esforço do governo, se é que você identifica algum esforço nesse sentido, para recuperar a indústria e para atingir esses objetivos, de sofisticar a nossa malha produtiva, e o que você acha que faltou e o que você espera que o governo faça mais nos próximos anos? Tá. Então, eu vou começar com aquilo que eu acho que, apesar de ter esforços acontecendo,
se a gente não mexer na estrutura da política monetária, que ainda tem juros escorchantes e asfixiam o investimento produtivo, você pode fazer qualquer outra coisa no restante da economia que não vai prosperar, porque o juro impede exatamente os setores que são mais densos em tecnologia de fazer investimentos. Então, acaba sendo um sarrafo muito elevado para que essas empresas, que têm, às vezes, escalas muito elevadas de investimento, que envolvem muito dinheiro, elas não conseguem honrar, não fica viável fazer o investimento. Então, a taxa de câmbio está num patamar razoável, a gente está praticamente zerando o nosso déficit em conta corrente, então é um indicador de que o câmbio está num patamar bom. Este ano a gente teve o menor nível de volatilidade da taxa de câmbio em muitos anos, o que sinaliza que o mercado internacional está vendo o Brasil com bons olhos, ou seja, saiu todo aquele medo de que o Lula fosse dar cavalo de pau e tal, e isso é muito bom tanto para o cenário exportador, quanto para a indústria interna, que depende de comprar insumos lá fora, depende de comprar máquinas lá fora. Então, a combinação de um juro muito elevado com uma economia que ainda está com índice de confiança um tanto, vamos dizer assim, não tão sólido, faz com que o investimento mergulhe. Eu acredito quase que integralmente esse mergulho do investimento, particularmente em máquinas e equipamentos, ao nível da taxa de juros no Brasil, que faz com que seja inviável, né, fazer qualquer investimento. Esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista do planejamento de longo prazo, eu acho que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né, o MDIC, vem fazendo um esforço grande de desenvolver e elaborar um plano focado agora em missões, que são grandes tarefas, né, transversais, que mexem com vários ministérios ao mesmo tempo, para tentar atingir metas sociais, particularmente ligados ao setor de biodiversidade, ligado à matriz energética, à agroindústria sustentável, trabalhar a questão de semicondutores, energia, tudo isso, né, com missões específicas que vão ali na frente orientar bastante os investimentos da economia. E aí um terceiro ponto dentro dessa lista, que é a atuação do BNDES. O BNDES agora que voltou a ser efetivamente um banco de desenvolvimento com caráter de coordenação e indução da economia, olha o que acontece. Aumentou e já se tornou dominante a fatia de desembolsos para a área industrial e de inovação do banco. No período pós-2016, o que aconteceu é que o banco, no processo de ser miniaturizado, né, de ser colocado quase que numa figura de um banquinho de esquina, ele deixou o agro dominar, e a fatia de desembolsos para o agronegócio cresceu a ponto de dominar os desembolsos do banco. Tão logo o banco voltou a assumir esse caráter de desenvolvimento, o setor industrial, né, já ganhou essa proeminência e já ganhou a dianteira. Então, esses são indicadores positivos. Depois, a folga na política de preços da Petrobras, agora reduzindo os preços do petróleo, mas também fazendo uma política que mobiliza ali interesses do setor privado, dos acionistas privados, mas também os interesses de desenvolvimento da economia, vão fazer com que a Petrobras tenha um papel importante no novo PAC, e certamente vai ser muito, muito importante na transição energética, se o presidente Jean Paul Prats conseguir emplacar essa política de transformar a Petrobras numa empresa de energia. É um trabalho muito difícil, porque, na minha visão, a Petrobras já foi privatizada por dentro, né, mesmo que haja uma orientação geral da parte do governo, mudar essa burocracia interna da Petrobras é muito difícil, porque já existem interesses de mercado ali dominantes dentro da gestão e da governança da empresa. E aí, por fim, a gente tem uma dificuldade grande de fazer o investimento crescer nesse país, porque ainda existe esse cerco midiático, esse cerco da Faria Lima, vamos dizer assim, ao arranjo fiscal do governo, que inibe investimentos públicos, dificulta o país deslanchar nesse sentido. Essa tem sido, evidentemente, uma dificuldade que o ministro Fernando Haddad tem tentado lidar, né, para tentar encontrar espaço no orçamento para manter os investimentos. O presidente Lula já deixou muito claro que ele não vai sacrificar, ou vai tentar sacrificar o mínimo possível, os investimentos do novo PAC, que tem esse papel de indução, tem esse papel de retomar as obras paradas, de indicar para o setor privado onde ele vai investir. Mas, no geral, Miguel, eu acho que para 2024 a gente vai ver um avanço dos investimentos em infraestrutura. E esses investimentos são muito importantes para reduzir o custo do Brasil, aumentar a produtividade das empresas. E, por fim, o último elemento que eu acho que ajuda nesse processo de industrialização foi a reforma tributária. Assim que a reforma foi aprovada, olha que curioso,
ela vai passar a valer só em 2026 e a conclusão da transição total é só em 2033. Mas o mero fato dela ter sido aprovada já começou a alterar toda a estrutura logística das empresas, porque vai mudar agora a forma de tributação, que antes era dominantemente na origem, né? Então a tributação vai ser feita agora no destino, várias brechas que as empresas utilizavam para tentar maximizar o seu lucro vão ser eliminadas agora com essa reforma. Então, elas já estão alterando seus projetos de investimento agora. Isso pode afetar tanto o setor de infraestrutura, né, na área de logística, transporte, pode afetar o setor de energia, pode afetar o setor de saneamento. E eu acho que o Brasil, ainda que o movimento não seja perceptível, né, os resultados não sejam perceptíveis, a gente está caminhando nesse sentido. E eu quero destacar, por fim, a imensa e importantíssima participação do BNDES no sentido de redesenhar os mecanismos de financiamento da economia brasileira, particularmente usando recursos que estão disponíveis no mercado, ou seja, sem fazer o uso do orçamento público, como foi feito particularmente durante os governos Dilma, que geraram toda aquele rebuliço, né, aquelas críticas dos subsídios, e o BNDES vem fazendo, acho que, um trabalho exímio em reconfigurar o mercado de crédito no Brasil, particularmente para as empresas que precisam investir mais densamente em inovação e tecnologia. O convênio com o FINEP, a gente tem agora 40 bilhões que vão ser destinados para a área de inovação. É o maior investimento que já se fez, né, de uma maneira conjugada e direta na economia, na história do país. Então, acho que são indicações positivas, mas como você falou, elas são menos perceptíveis, né, elas levam um pouco mais de tempo para vingar. Mas, repito, se não baixar o juro, pode esquecer, pouco disso vai ter viabilidade. Essa questão do juro é estratégica, né? Eu lembro que eu li um paper, um estudo sobre as políticas industriais dos governos petistas. Lula 1, Lula 2, Dilma 1. E houve programas de reindustrialização. Aí a moça, a economista que fez o estudo, né, é um estudo de doutorado, se não me engano, uma tese de doutorado. Aí ela conclui que o que prejudicou foram os juros, né? Os juros quebraram a perna dos programas você tinha um programa bem ambicioso de recuperar o complexo industrial da saúde, por exemplo, que é um dos eixos mais promissores em função do SUS, né, em função de você ter o Estado como um grande comprador. Então, você pode desenvolver várias estratégias nesse sentido. Agora, é interessante, é muito bom, inclusive, que tenha voltado para o Ministério da Saúde, que a Anísia Trindade seja a ministra da Saúde, porque ela é ciosa disso, né? Tanto que ela colocou lá, como ela recuperou lá o departamento de indústria do Ministério da Saúde, com aquele economista lá da Fiocruz também. Carlos Gadelha, é isso, que é um dos maiores especialistas nessa área de indústria da saúde. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa nessa área. Teve um fato também interessante que eu queria que você pudesse explicar para a gente, que foi essa explosão do Ibovespa, que a gente, assim, leigo, a gente não sabe o que significa, né? A Faria Lima em festa, os caras não gostam do Lula, mas agora os caras vão ter que engolir isso. Mas coloca aí, por favor, esse gráfico Aí, ó. Terminou com recorde, aumentou, se você colocar em 5 anos, também, maior de 5 anos, é um recorde histórico, né? Então, o que significa isso? Isso é bom? A gente tem que desconfiar disso? O que isso pode trazer de bom para o Brasil, esse índice Ibovespa? O que é isso? Você pode explicar para a gente aí? Bom, o índice Ibovespa, ele mede qual que é a evolução do valor das principais ações negociadas na Bolsa. Então, não é nem o universo todo da Bolsa, são apenas as ações mais negociadas, que, se eu não me engano, representam algo em torno de 80% do volume negociado diariamente, tá? Então, ele é recalculado frequentemente para manter as ações que são mais representativas do volume da Bolsa. Então, ele ir bem não significa necessariamente que algo é bom ou ruim. Ele ir bem precisa de um contexto. Então, durante a pandemia, o índice Bovespa acabou, né, tendo surpresas positivas, enquanto a economia estava naufragando. Por isso eu não acho que Bolsa de Valores é indicativo de absolutamente nada da economia real. É simplesmente indicativo da valorização, da maneira como o mercado vê o valor das empresas. O que é curioso nesse caso é que a economia teve um ano muito bom, a gente acelerou o PIB,
reduzindo a inflação com queda de juros e com queda de desemprego. Então, neste contexto em que você tem queda de juros com aceleração do PIB e as empresas estão conseguindo um desempenho bom, a Bolsa acaba sendo que um sintoma dessa positividade que a economia vem, né, externando, vem apresentando. Junto com esse movimento interno doméstico de expansão do consumo, né, a PEC da transição, aumento do salário mínimo, aumento de nível médio de renda, queda do desemprego, atividade econômica crescente, principalmente no primeiro semestre, não nos esqueçamos que a Bolsa é dominada pelo setor de commodities e extrativo mineral. Né? Então, a gente está falando de Vale, a gente está falando de Petrobras. Se você tirar Vale e Petrobras da Bolsa, a Bolsa perde muito do seu dinamismo, porque são empresas muito grandes, só que estão ligadas a essa economia extrativo mineral, está ligado a uma economia que não é necessariamente a maior complexidade que a economia, né, brasileira pode obter. Então, essas empresas indo bem, é evidente que, né, os setores acabam indo bem também, e a Bolsa acaba tendo esse resultado positivo. O segundo item que explica essa elevação é o cenário externo. Então, não apenas a queda da taxa de juros aqui dentro impulsiona a procura por ativos de mais risco, porque agora a comparação com a Selic fica menos favorável para a Selic, então os investidores começam a correr para ativos de renda variável, que são esses negociados em bolsa de valor, e a gente teve também o sinal que vem de fora. Quais são esses dois sinais? O primeiro é o Banco Central americano, que parou a subida da taxa de juros, e com isso, então, ele acaba sugando menos dólares da nossa economia, o que então tira dinheiro da Bolsa de Valores do Brasil, que vai procurar os títulos norte-americanos como um porto seguro, como uma forma de rentabilidade. Então, parando de subir o juro lá, para de fugir o dinheiro daqui. Parando de fugir o dinheiro daqui, ele fica na Bolsa, procura a Bolsa tem uma apreciação. O segundo ponto é que o Banco Central agora americano indica que pode começar a reduzir o juro lá já no final do primeiro trimestre de 2024. Então, isso também já gera todo um conjunto de sentimentos positivos com relação ao Brasil e acabam fazendo com que a Bolsa também, né, tenha uma prosperidade maior, cresça com o tempo. E, finalmente, a apreciação cambial. Como a apreciação cambial é grande aqui no Brasil, né, a gente teve uma apreciação alta da moeda brasileira nesse ano, isso também torna a Bolsa brasileira mais barata em dólares. Isso também impulsiona a procura por ativos brasileiros e faz com que, no final, você tenha esse resultado. Muita demanda pelas ações brasileiras, o resultado é a Bolsa crescendo ao longo do ano. Mas eu quero frisar isso aqui, Miguel, para a gente não tomar a Bolsa como um sintoma geral de bem-estar econômico, de bem-estar, né, vamos dizer assim, da atividade econômica. Ela precisa ser sempre contextualizada para que a gente entenda o que ela está representando, se ela está representando a saúde da economia ou se ela está representando a ganância dos especuladores. Neste caso, eu acho que tem uma dose forte de saúde da economia combinado com expectativas positivas do setor externo. Você está sem áudio, meu caro. Opa, desculpe. É interessante também, você teve vários coaches de mercado financeiro, né, como o pessoal chama brincando, né, influencers de mercado financeiro que no início do ano, no final do ano passado, disseram que o Brasil ia virar uma Venezuela, que o dólar ia estourar, que compra em dólar. Né? Hoje em dia, eu até às vezes eu vou lá para acompanhar, ver o que eles estão falando, eu sinto até que eles estão meio constrangidos, né, porque o pessoal fica zoando eles, né? Cadê o... Mas, enfim, né? Você acha que com esse desempenho da Bolsa, o dólar caindo, a inflação é controlada, o mercado financeiro, você acha que o mercado financeiro fez as pazes com o governo Lula? Onde você acha que o governo Lula deve se precaver contra o mercado financeiro? Eu acho que o mercado financeiro, ele passou pelo processo de luto, né? Sabe aquelas fases do luto? Imediatamente houve o desespero, né? Eles saíram vendendo total terrorismo econômico, né? Até postei no meu perfil do Instagram um vídeo que foi feito por um perfil chamando, se eu não me engano, Desmentindo Bozo, que ele compilou algumas dessas falas, né? Obviamente, elas não são as falas integrais, mas assim que o Lula ganha e consegue, antes de estar empossado, aprovar a PEC da transição, que garantiu um espaço fiscal muito importante para o primeiro ano de governo,
eles ficaram desesperados, a bolsa vai cair, né? Como é que eles colocaram? Comprem dólar, porque agora o negócio vai bombar, você tem que fugir do Brasil, as taxas de juros vão bater, né, lá 16%, chegaram a colocar que a Selic ia para 16%, que o câmbio ia para 8%. Então venderam todo esse terrorismo econômico, mas eu acho que era ressentimento pela derrota, né, eles estavam com dificuldade de lidar com essa derrota, mas acho que o Haddad fez uma costura muito importante ao longo, principalmente do primeiro semestre. Então acho que o governo Lula, ele teve que fazer concessões importantes, como não pressionar a substituição do presidente do Banco Central, que era uma medida que eu acho que o mercado estava só esperando que o Lula fizesse para poder agitar os mercados de títulos, os mercados de câmbio, e com isso constranger tremendamente o horizonte de planejamento do governo. Eu fiz uma live ontem no meu canal, uma live bem extensa, de 2 horas, explicando todos esses dados, Miguel. Eu não estou fazendo aqui jabá do meu canal, não. É para colocar como eu precisei de 2 horas. Pode fazer, seu canal é muito bom, até essa live. Mas só vai dizer porque a gente precisa ver todo o quadro de dados para entender o tamanho da crise só nesse fronte econômico que o governo Lula enfrentou. Porque se ele não articula e não faz a costura bem feita, a gente estaria agora lidando com uma crise cambial, a gente estaria agora lidando com um problema gravíssimo de não ter um marco fiscal. Imagina a gente ainda preso pelo teto de gastos, constrangendo muito mais as possibilidades de gasto e de investimento do governo. Então, o governo teve que fazer uma costura que causou muito ressentimento na base de apoio de esquerda, que foi não tirar o presidente do Banco Central, ou seja, não encampar essa luta no Senado, que eu acho que dificilmente o governo ganharia, porque o Campos Neto inicia o governo Lula muito forte, como sendo basicamente o bastião da racionalidade, da responsabilidade, para segurar este governo pretensamente gastador, como a imprensa retratou. Depois, o Haddad se recusa no CMN, junto com a Simone Tebet e o Campos Neto, a mudar a meta de inflação, num acordo nitidamente que foi feito com o Campos Neto para viabilizar o início da queda da Selic ainda neste ano, porque se o Haddad mexesse lá, contra a minha própria opinião, porque eu acho que deveria ter mexido, na minha opinião, deveria ter colocado uma meta mais realista, mas o arranjo que ele fez com o Campos Neto foi esse: não vou mexer na meta, todo mundo sabe que a meta não vai ser atingida, mas com isso a gente garante aquilo que o Banco Central precisa para poder reduzir a taxa de juros. É uma perda de poder, né? A gente tem que reconhecer, ou seja, o presidente da República não tem mais o comando sobre a política monetária, né? Venceu essa parte da história, né, da autonomia do Banco Central, uma autonomia que eu não considero a melhor, a maneira como foi feita, acho muito ruim, mas isso é um assunto para outro dia. Então, esse arranjo que foi feito, de não mudar a meta, de não mudar o presidente do Banco Central, de oferecer um marco fiscal, que é um marco fiscal complicado, oferece um ajuste fiscal duro, rápido, né, para a economia, mas que não tem nada a ver com o Milei, tem gente já comparando com o Milei, não tem nada a ver com o Milei, com o que ele está colocando, porque é um ajuste que ele se propõe a corrigir o desequilíbrio fiscal por meio de corte de desonerações tributárias que são feitas a setores com interesses especiais, principalmente as grandes corporações, os mais ricos na sociedade. Então, é um ajuste, né, pelo lado da receita, que a literatura aponta como sendo um ajuste que não fere o crescimento econômico. Então, nesse sentido, o governo fez várias concessões para estabilizar a economia. Então, com isso eu concluo. O mercado financeiro, eu não sei se hoje ele está fazendo L, tá, Miguel? Mas vamos dizer que hoje ele já não tem, né, todo aquele medo que ele tinha com o governo Lula, e eu acho que já está ocorrendo uma dissociação entre a formação de expectativas, que eram muito mal-humoradas, muito, né, catastróficas, e a pauta de costumes, que tem a ver mais com a posição ideológica, né, a posição, né, do liberalismo e tal. E eu acho que essas coisas estão começando a ser separadas na medida em que o próprio presidente do Banco Central agora, nessa aproximação com o presidente Lula, que eu considero uma aproximação estratégica e que o presidente e o ministro Fernando Haddad têm que tomar muito cuidado para não produzir o seu adversário em 2026, porque já há, né, indicações de que Campos Neto seria um potencial adversário à presidência, né, concorrente à presidência em 2026, eu acho que é uma sinalização de que o mercado, se não está aceitando o governo Lula, está pelo menos tolerando o governo Lula. Mas a luta continua, porque, né, o mercado é extremamente sensível a qualquer pauta progressista, e eu não acho que vai aceitar de maneira muito fácil, assim, por exemplo, a segunda fase da reforma tributária, que envolve renda e patrimônio. A gente já viu a luta que foi
agora passar a tributação de fundos exclusivos, fundos offshore, né, de lidar com essa questão das subvenções, mas, digamos assim, o mercado está menos refratário, está menos resistente a um governo Lula. E eu acho que essa é uma conquista a ser celebrada, ainda que ela envolva uma perda substancial de poder e as concessões que foram feitas. Muito bem, André. Guilherme, coloca agora o print dessa matéria publicada no Poder 360 sobre a CEITEC. É uma matéria bem pesada. É um artigo de opinião, né? É um artigo de opinião bem pesado. O governo Lula quer reativar a estatal conhecida por só dar prejuízo, chamada de Fábrica do Chip do Boi, CEITEC, em Porto Alegre, consumiu quase 800 milhões de investimentos e não faturou nem 10% disso em 15 anos. Está falando da CEITEC, que é a fábrica estatal de semicondutores. Ficou parada durante anos e agora o governo sinalizou a retomada dela e já começam as críticas. Eu até escrevi para tirar, Gui. Porque é a velha... Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você concorda, se você acha que o governo deve investir nessa fábrica aí, e qual seria a importância estratégica dela? Bom, vamos começar, se me permitir, desmontando esse argumento que foi feito. Esse argumento antigo, que tem um recorte não apenas desonesto, né, por não incorporar tudo que foi feito contra a empresa, principalmente a partir de 2019, em que ela foi proibida por conta do processo de liquidação, não é nem privatização, era liquidação, acabar com a empresa, de manter os contratos que ela vinha conseguindo. Então, o CEITEC, que é uma produtora de semicondutores, que foi criada lá em 2008 e homologada em 2009, é uma empresa que tem a capacidade de produzir chips, são de baixa complexidade comparado à fronteira tecnológica, né, que a gente chama de 7 nanômetros, que são esses chips de alta capacidade de processamento, que conseguem trabalhar, né, com computadores, com smartphones, mas a CEITEC estava trabalhando em vários projetos, por exemplo, de rastreamento de automóveis, rastreamento de pneus. Ela tinha um contrato com a Pirelli, queria fazer o rastreamento dos pneus da Pirelli em escala planetária. Não pôde avançar nesse contrato porque estava em processo de liquidação. Ela ficou conhecida pejorativamente pelo nome de estatal do chip do boi, como se isso, num país que tem mais boi do que gente, podem verificar os dados no IBGE, tem mais boi do que gente no Brasil, fosse algo pejorativo, ruim para a empresa. Ao contrário, é excelente, porque permite o rastreamento, né, o acompanhamento de toda a carne, como ela é produzida, como ela é, vamos dizer, gerida, né, a sua cadeia produtiva. Então, a gente basicamente cria a empresa, os investimentos que foram feitos nela, principalmente até 2014, não prosperaram. Por quê? Porque quando o governo iria estabelecer, em 2015 ou 2016, se eu não me engano, o acordo com a CEITEC para fazer o fornecimento dos chips do passaporte, adivinha o que aconteceu? O governo Temer foi lá e falou, não vou fazer esse acordo, essa compra governamental. E basicamente matou a empresa, porque fornecer os chips para a Casa da Moeda para fazer os passaportes garantiria à empresa uma linha de receita muito importante para ela prosperar. Isso não aconteceu, a empresa ficou vários anos recebendo poucos investimentos. Quando a gente pega aí o período inteiro, dá pouco mais de 1 bilhão que a empresa recebeu do orçamento público. Só que exigir de uma empresa que tem essa capacidade, né, de se sustentar, sendo que o governo tirou a principal fonte de receita que ela teria nos primeiros anos para poder prosperar, é de uma desonestidade enorme. E se você pega os dados das outras multinacionais, das outras empresas de semicondutores na Coreia, China, você vai ver que o nível de subsídio passa de 30%. Então, o governo joga dinheiro pesado, porque uma fábrica de chips, ela demora de 5 até 15 anos para você montar. É um processo extremamente dispendioso de capital, que demora muito tempo para gerar retorno, não é algo fácil de fazer, porque o nível de complexidade é grande, envolve engenheiros de ponta, tem que ser pessoas que têm nível de mestrado, doutorado. Se você pegar o quadro da CEITEC, ele era um quadro altamente produtivo, altamente qualificado. Adivinha o que aconteceu? No processo de liquidação, uma parcela enorme dos engenheiros da empresa foi deslocada para empresas multinacionais. Uma delas é a NVIDIA, né? A NVIDIA, que é uma empresa grande do setor de semicondutores. Então, a gente perdeu o principal capital que a empresa tinha, que é o capital intelectual dos engenheiros, que sabiam como a empresa funcionava, conseguiam garantir isso. O capital físico, que é o que o Guedes queria vender, esse capital físico tem pouco valor se você não tiver as pessoas que sabem operar, né, aquela fábrica. Então, a retomada primeiro, da prioridade dada à CEITEC
como uma empresa que pode ser orientadora do investimento e criadora desse ecossistema dentro do Brasil. Muito mais importante do que a empresa é como ela pode impactar a criação de um ecossistema que gere semicondutores para a gente. É uma excelente notícia. Eu acho que é algo a ser celebrado, assim, aplaudido mesmo. Demorou bastante para acontecer, acho que poderia ter acontecido antes, no ano, mas mesmo assim é uma notícia que eu acho que a gente deve aplaudir o governo Lula por ter feito, mas agora precisa investir, né? E a CEITEC vai entrar nesse processo de organização industrial que o MDIC vem fazendo, junto com o MCTI, que é quem é o responsável pela empresa, ou supervisor dela, né, por assim dizer, e eu acho que o Brasil pode dar saltos nesse sentido. E vou dizer, custa muito pouco agora, né, algo em torno de 70, 75 milhões é o que custa para o orçamento federal. Apenas a título de comparação, Miguel, a Embrapa custa algo em torno de 3 bilhões por ano ao fisco, aos cofres públicos. 3 bilhões. Não gera nada de retorno, é custo, é gasto. Mas ninguém fala que é gasto a Embrapa. Por quê? Porque ela gera efeitos sobre a capacidade do agronegócio de produzir e exportar. Então, a CEITEC é a mesma coisa, ela é um investimento que a gente precisa fazer nessa fronteira tecnológica, que a gente não precisa estar no que eles chamam do ponto de vanguarda. A gente pode estar no ponto ali na rabeira tecnológica, porque existem pouquíssimos países mundo afora que conseguem produzir semicondutores, são esses chips, né, circuitos integrados. Então, se o Brasil for um desses países, ainda que a gente não esteja na vanguarda, a gente pode certamente complexificar, deixar nossa matriz produtiva mais sofisticada e oferecer, né, esses produtos internamente e enriquecer esse ecossistema de semicondutores, que pode atrair investimento externo, pode ajudar a gente no processo de produção de baterias elétricas, pode ajudar a gente na eletrificação de automóveis, porque os automóveis elétricos são muito mais densos em semicondutores. Então, é uma jogada importante que o governo Lula faz e está perfeitamente alinhado ao processo de neoindustrialização que o vice-presidente Geraldo Alckmin está tocando. Ô, André, tem um superchat aqui com uma pergunta para você, do Birajara, eu vou ler, mas antes eu vou ler, ele fez alguns comentários. Ele defendeu você para diretor do Banco Central, Roncaglia para diretor do BC. Obrigado, Birajara. Comentário. Aí, eu não sei se esse é um bom augúrio ou se é algo para me maltratar. É aquela coisa, é fã ou hater, né? É fã ou hater, né? Esse aqui é o fã, é o escrito leitor. Já era fã do Roncaglia, com essa camisa do Dark Side of the Moon, que foi, então fiquei mais fã ainda. Isso aí. Agradecer aqui o Judinha da Kenny Moreira, obrigado, Kenny. O Birajara deixou um superchat com essa pergunta. Roncaglia, qual a chance da medida provisória da desoneração ser aprovada? Olha, se a história se repetir, né, o que ocorreu em 2015, quando a presidente Dilma enviou uma medida provisória similar a essa, e o então presidente do Senado, Renan Calheiros, devolveu a medida provisória, acho que é a precedente, a minha impressão é que ela vai ser devolvida. A estratégia foi muito parecida, viu, Miguel? A presidente Dilma envia isso nos primeiros dias de janeiro, quando ainda, né, havia recesso parlamentar, e o ministro Haddad enviou essa medida provisória agora no final do ano, e eu fiquei surpreso quando ele fez isso, porque como a medida, né, a derrubada do veto tinha acabado de acontecer, eu temia que o Congresso visse isso como uma afronta, porque você legislar sobre tributação geralmente envolve um processo mais lento no Congresso, né, os congressistas não lidam bem com medida provisória que mexam em tributos. Então, a minha impressão é que isso vai voltar, tá? Eu acho que eles vão devolver, o que é ruim para as duas outras medidas, né, que estavam ali embutidas na medida provisória, que mexem com a questão dos créditos tributários e também da diminuição do PERSE, né, que é aquele plano emergencial de retomada do setor de eventos, que passou muito do controle em termos de benefício fiscal, né, o máximo era 4 bilhões, já está em mais de 16 bilhões, então tem medidas de recomposição fiscal importantes ali que tem a chance de não prosperar exatamente porque o Congresso vai se ver afrontado por essa tentativa do governo de legislar tributariamente, né, em matéria de tributação com medida provisória. Maravilha. André, então chegamos ao final aqui da nossa entrevista. Muito obrigado por ter vindo. Feliz passagem de ano para você e a gente se vê ano que vem. Obrigadão, meu querido. É sempre um prazer estar aqui com você. Adoro o seu trabalho, acompanho sempre de maneira quase religiosa,
por assim dizer, e parabenizo por esse ano aqui de muito esforço, muito trabalho, e dou um grande abraço para todo mundo que sempre nos acompanha aqui de maneira muito generosa. Fiquem muito bem, uma boa passagem para vocês até o ano que vem. Valeu, André. Abraço. Boa virada para todos.